E quando eles cortaram o estômago, que estava saliente cerca de 15 centímetros, o coração do homem parou. Sabe o que aconteceu? Parou, seu coração parou, e sabe o que aconteceu? Eles oraram. Os médicos e as enfermeiras pararam e oraram. Senhor, salve esse homem. E ele foi salvo. Isso foi demoníaco para eles. Orar por isso, acreditar nisso, foi demoníaco o fato de ele ter sido salvo? Bem, para alguém orar e uma pessoa ser curada, você sabe, é justo, mas isso não prova que há esses dons, que há um homem curando como o apóstolo Paulo. Acreditamos que podemos orar e ver pessoas curadas. Acho que vamos retroceder um pouco. Você pode ver alguém curado, David? Angus disse. Mas não é um dom? Sim, não é algo que nos pertence, é algo que Deus nos dá. Alguns desses milagres? Sim. Eu acho que é do homem. Você acha que é do diabo? O que estamos falando no debate sobre a cessação é sobre milagres, sinais e maravilhas sendo realizados por um curandeiro. É esse o assunto, certo? E então o Senhor... Certo. Então você é um tributo às pessoas. Algumas pessoas são curadas por oração. Tudo bem. O importante é ter o dom da cura. Sim, quais são os dons? É o que estou vendo. Você sabe, para isso faz parte serem conhecidos como curandeiros. Não mencionarei nomes, mas sabemos que muitos pregadores evangélicos usam esse dom repetidamente. Então você está dizendo que esse dom não pertence apenas a uma pessoa em particular. Qualquer pessoa pode orar por uma cura. E mais uma vez, sim, você o está curando. Sim, de fato, o primeiro capítulo de Coríntios afirma que a manifestação do Espírito é dada a todos, independentemente de possuírem algum poder em si mesmos. É importante ressaltar que essa manifestação ocorre de acordo com a vontade do próprio Espírito, como mencionado na Bíblia. Assim, são os sinais e dons provenientes dessa manifestação que estão claramente apresentados nas Escrituras. Não encontro nenhum problema nisso, pois tenho testemunhado e vivenciado milagres como curas por meio das minhas orações. Alguns homens aleijados já voltaram a andar após minhas súplicas. Você acredita que, por causa disso, eu possa ser considerado um falso profeta ou mestre? Paulo, em Atos, em sua defesa perante o acrobata, diz: você acha impossível que Deus ressuscite os mortos? Veja, Angus diria que sim, isso era aplicável naquela época. É aqui que está a data que você coloca no momento da cessação da maldição? Possivelmente alguns ajudantes apostólicos, como Barnabé e possivelmente João, podem ter sobrevivido à morte dos últimos apóstolos. Sim. Sabe, mas acreditamos no poder de Deus com toda certeza. Cristo ressuscitou os mortos e ressuscitará todos no último dia. Deus determina absolutamente tudo na história do mundo, assim como Deus criou tudo pela palavra de seu poder. Cristo sustenta tudo pela palavra de seu poder. Toda a história, incluindo quem é salvo e quem não é o poderoso poder de Deus. Regeneração, o chamado eficaz, Deus é soberano. Eu acredito no poder de Deus, sim. E quanto ao demônio? Ele morreu. Vou conferir os e-mails que chegam. Só para avisar, estamos transmitindo os e-mails ao vivo no site revelationtv.com. Por favor, diga que é David Williams. Através de você, McCormack, milhões de pessoas encontraram Jesus. É o resultado dessa experiência. Temos curas hoje. Eu mesmo fui curado de uma doença grave. O Angus negará meu testemunho? E a glória de Deus nessa cura? Jesus disse que esses dons não acabariam. Ele disse que seguiriam aqueles que tivessem fé. Se esses sinais cessaram, o que aconteceu comigo e com milhões de pessoas em todo o mundo? Hoje em dia, talvez você tenha respondido, mas seria bom se o fizesse. Completamente. Sobre a experiência de um certo cara, David, não conheço sua situação pessoal. Já expliquei sobre diferentes maneiras. Talvez seja uma resposta a uma oração. Talvez sim, todas essas coisas. E talvez nem preciso explicar o que aconteceu em um caso específico. O que quero dizer é que não devemos esperar a obra contínua de milagreiros hoje, porque ela já cessou. Uma escritura anula a experiência do mundo inteiro.
Escritura? Uma escritura, sim. Interpretada Mas corretamente, então, sim. mas Deus luta para sempre. Eu sei. Mas a questão é que se você pegar uma escritura e tirá-la do contexto, e se houver uma escritura que diz que os dons cessaram, que é aquela a propósito em Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, e vamos lá porque é isso que eu queria que fizéssemos. Vamos lá? Sim, bem, Sim. Isso seria muito útil. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12. Primeiro, o que fala sobre a apreensão do dom é o capítulo 13, versículo 9, 10, 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz que a caridade nunca falha, mas se há profecias, elas falharão, se há línguas, elas cessarão, se há ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será anulado. Quando criança, falava e entendia como tal, pensava como uma criança, porém, ao me tornar adulto, renunciei às coisas infantis. Hoje vemos de forma obscura, mas em breve veremos cara a cara. Agora conheço e sou conhecido apenas em parte, e agora pela fé espero pela caridade. Entre essas três, a maior é a caridade. Este é o texto que eu... Existem pessoas que acreditam que Angus está prestes a afirmar que os dons do Espírito cessaram, embora ele ainda não tenha mencionado isso. No entanto, ele falou sobre 3 dons principais: profecias, conhecimento e línguas. Angus afirma que a profecia e as línguas cessarão. Mas vamos entender melhor. Nós profetizamos apenas parcialmente e temos conhecimento limitado. Quando o que é perfeito vier, o que é parcial será eliminado. Mas Angus disse que as línguas cessarão. É com base nisso que sugerem que as línguas, profecias e conhecimento já não existem mais. Porém, se as profecias já tivessem cessado com os primeiros apóstolos, por que Angus diria aos leitores que pertencem à igreja para profetizarem? E quando ele menciona que o conhecimento passará, sabemos que o conhecimento também é parcial. Você está me dizendo que o conhecimento já não existe mais? E provavelmente seria bom saber de que tipo de conhecimento você acha que está falando e que já passou. Porque ela diz que quando o que é perfeito ou o que é completo chegar, claramente essa escritura está apontando para quando estivermos na glória, porque é quando tudo estará perfeito. Sim. É isso mesmo. Só estou pensando qual seria o benefício se Satanás precisasse revelar sua posição e curar as pessoas para que conheçam Cristo e se entreguem ao Senhor. Seria algum benefício para ele agir ingenuamente? Por isso vou mencionar o que Davi disse antes. Antes de tudo, não uso 1 Coríntios para afirmar que esses dons já acabaram. Não uso isso como argumento. Indiquei Efésios 2:20, qual deles você usa? Os sinais de um apóstolo, 2 Coríntios 12:12 e outros argumentos de apoio que ainda não apresentei. E Coríntios 13, eu não uso esse. O conhecimento a que se refere o versículo 8 é um conhecimento revelador, milagroso, que faz parte da profecia. Uma visão especial das coisas divinas dada na igreja primitiva, a igreja apostólica. Agora, 1 Coríntios 14 nos diz para desejarmos dons espirituais, mas Paulo não está escrevendo isso. E Coríntios 14 fala sobre o desejo dos dons espirituais. Mas Paulo não está escrevendo para a igreja do século XXI em Londres e dizendo que vocês desejam esse dom especial da profecia. Ele está escrevendo para uma igreja do primeiro século que ele mesmo fundou, dizendo em 1 Coríntios 9:1, vocês desejam esses dons. Eu admito que esses dons estavam presentes. Isso é a diferença. E você obviamente concorda com isso.